Bom dia, meus queridos, amados irmãos. Mais um dia, não é? Mais um romper do novo dia. Nós estamos contentes porque Deus nos tem guardado, nos tem protegido. E nós vamos hoje meditar no Salmo 70. Eu estou impressionada como está tão rápido. Não sei se vocês percebem como o tempo está correndo rápido. Nós estamos quase nos 150 já, quando termina. Queridos, eu fiquei pensando assim, muitos de nós, né, muitas vezes nós mesmos falamos, de novo, parece que é igual, mas não é. Deus falou para Josué para meditar de dia e de noite na palavra. Por quê? Porque nós somos difíceis de captar o eterno. Então a gente precisa meditar todo dia. Quando a gente lê um texto que nós precisamos ler 500 milhões de vezes, porque há tantos tesouros que passa-nos desapercebido. E Davi sabia disso. É tão interessante que parece assim que ele sempre estava correndo para os braços de Deus, mas toda vez era uma experiência nova. Quem não faz isso, por exemplo, nós limpamos a casa sempre, todo dia, toda hora e não e achamos normal. Nós comemos sempre e achamos normal. Agora, quando vem um texto pela segunda vez ou terceira vez, esse eu já sei. Que engano, não é? Quanta arrogância da nossa parte acharmos que já sabemos por termos lido duas ou três vezes. Nós precisamos ler milhões de vezes, milhões, para captar a grandeza da verdade daquele texto, o tesouro que existe lá. Então, hoje, no Salmo 70, ele vai, alguns versículos parecem para o Salmo 40, vocês vão ver. Mas olha a situação de Davi. Ele todo dia ele colocava assim a presença de Deus, porque ele se sentia pobre e necessitado. Eu não busco a Deus quando eu estou achando que eu estou bem, que o que eu sei já é suficiente, que eu já cheguei num patamar bom de vida com Deus. Não precisa mais, está ótimo. Então, na verdade, só busca a Deus aquele que se sente necessitado e pobre. E Davi tinha tantas riquezas, Davi tinha tantas vitórias, e ele sempre fala: eu sou pobre e necessitado, não é? E buscava Deus para cuidar dele. Como é que você procede, meu querido amigo e irmão? Como é que eu procedo? Por que eu não busco mais a Deus? Porque eu acho que está suficiente, me acomodei e acho que sou forte demais, né? Sou bom demais para Deus. E aí Deus não pode fazer o que precisa. Então, que nessa manhã nós possamos nos sentir pobres e necessitados, que nós sejamos o que Deus diz que é, porque nós somos, só que não reconhecemos, não é? Somos pobres e necessitados e todo dia é uma guerra. Se você não percebe isso, é porque você está dormindo, né? Você está cochilando na vida cristã e que Deus te acorde. Vamos orar. Senhor, nós precisamos de Ti e reconhecemos que somos pobres e necessitados. Perdoa-nos toda arrogância, todo orgulho, quando achamos que já estamos tão bem e não buscamos a Tua presença com fome e sede de Ti. Senhor, nós queremos, Senhor, a unção que o Senhor deu para Davi, de estar sempre correndo em Teus braços quando as coisas apertam ou não apertam, as coisas estando bem ou não estando, que nós achamos, que nós possamos sempre correr para os teus braços e ter um motivo de glórias ao teu santo nome. Senhor, nesse dia, Senhor, nos ensine a refletir sobre isso, que precisamos de Ti, que precisamos de Ti. Senhor, Teu sangue esteja sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, no nome de Jesus. Amém. O Salmo 70 é diferente do 68, foi bem, assim, bem extenso, né? Não como o 119, mas havia mais versículos. O 70 ele é breve, mas ele é assim, intenso. Nós vamos ver aqui. Ao mestre de canto de Davi, Salmo de Davi. Então ele começa assim: Praza-te, ó Deus,
em livrar-me, dá-te depressa, ó Senhor, em socorrer-me. Praza-me é, Senhor, corre, estou precisando de socorro, né? Praza-me é, venha depressa, não demores. Eu estou precisando. Davi deveria estar num sufoco muito grande, não é? E como muitas vezes nós estamos, e em vez de ele ficar caído, prostrado, angustiado, ele buscava a presença de Deus. E ele continua, no 2, ele continua: sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem-se atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem, bem feito, bem feito. Então, ele está falando aqui do 2, o 2 e o 3, ele está falando dos inimigos que retrocedam. Deus, ó, quem está fazendo as notas diárias e leu reis, as guerras que havia, o povo de Israel, quando o rei buscava a presença do Senhor, o rei de Israel tinha a vitória sobre os inimigos e ele não movia uma palha. Era um vento que vinha, Deus movia céu e terra para abençoar o povo dele. Então, porque buscavam a sua face. E todos os inimigos eram derrotados. Então, ele está falando aqui que, para que sejam envergonhados os que e cobertos de vexame, né? Os que me demandam a vida, os que desejam a minha morte, o meu mal, e os que se comprazem e retrocedam por causa da sua vergonha, retrocedam, todos aqueles que ficam falando, ah, bem feito, bem feito. Então, muitas vezes nós vemos até cristãos falando bem feito quando a gente vê alguém passando por uma prova, e nós devemos orar, né? Devemos orar e pedir a Deus misericórdia para nós também, né? Porque todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus, não é? Então, folguem, agora no versículo 4 é para aqueles que amam ao Senhor. Folguem e em ti se rejubilem todos que te buscam. Então, todos que buscam o Senhor têm um espaço, né? Não ficam naquele aperto, tem um espaço. Folguem, é alguma coisa, folgado, aquele, nós estamos num cômodo que é folgado, quer dizer, que é imenso, e eu posso me mover facilmente. Folguem-se em ti e se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Eu já falei para vocês que eu amo essa palavra. Magnífico, magnificado. Deus seja magnificado. E é difícil, né? Alguém, quando adora o Senhor, fala isso. Deus seja magnificado. Deus é magnífico. Davi podia ver Deus magnífico nessa tribulação toda, não é? Então, a maior parte da a nossa carne fica reclamando quando estamos passando por adversidades e nem contemplamos, porque lá em 2 Coríntios 3,18 diz que nós somos transformados de glória em glória quando contemplamos o Senhor, não é? Então, as tribulações, quem não é um homem preparado de caráter, do fruto do Espírito, que busca Deus, ele não consegue contemplar a Deus quando está passando por tribulação. Então, ó, Davi, ele estava passando por um sufoco, mas ele declarava a grandeza de Deus. Olha só, Deus seja magnificado, magnífico, lindo, maravilhoso. Deus seja glorificado. Aleluia, aleluia. Irmãos, precisamos aprender essa bênção que o Espírito Santo dá, né, para todo aquele que busca Deus. Daí ele fala, ele volta, depois que ele falou de Deus, né? E os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja magnificado. Então, se você ama a salvação, declare, Deus seja magnificado. E eu sou pobre, agora ele volta para ele. Eu sou pobre. É interessante que Davi começa no versículo 2 e 3 falando do que está acontecendo, né? Dos inimigos que estão tramando contra ele.
mas ele volta para si mesmo. Quantos de nós ficamos detidos só no que o outro faz para a gente, fica se sentindo coitado, fica se sentindo injustiçado, fica achando que os outros são errados? Mas olha só, Davi volta. Quando ele engrandece a Deus, ele volta na, no conhecimento de si mesmo, porque conhecer a Deus é quando eu consigo me ver. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa em valer-me, em socorrer-me. Então, ele reconhece aqui que ele não tinha condições nenhuma de sair daquela situação. Ele reconhece que é pobre e necessitado. E ele tinha tudo para não reconhecer, não é? Ele tinha tudo. Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, a pessoa é humilde porque é pobre, porque tá passando. Não, a pessoa que diz isso, pobre necessitada, ela pode ser cheia de dinheiro, mas ela tem um espírito humilde. Muitas vezes temos pouco dinheiro, mas somos orgulhosos, soberbos, né? Temos o nariz em pé para Deus e nunca nos achamos pobres e necessitados. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em me socorrer, em valer-me. Esse salmo é maravilhoso. Meus queridos, nós precisamos aprender e reconhecer que em nós não há bem nenhum e que não há força nenhuma e que Deus é minha força, não é? Que Deus é quem me salva, Deus é quem me tira dos meus sufocos. Não é a minha inteligência, não é a minha agilidade, os meus predicados, né? Deus é magnificado. Você está passando por algum problema, porque todos nós passamos, não é verdade? Eu consigo ver que Deus e falar que Deus é magnificado. Eu consigo contemplar o Senhor como Ele é, ou começo a reclamar e achar que Deus é injusto. Eu vejo através das minhas dores e não como Ele é. Quando eu estou passando tribulação, Deus continua sendo magnificado. Deus continua sendo Deus adorado, engrandecido, glorificado. Então, nesse dia, meus queridos, que Deus nos dê essa graça maravilhosa de colocar colírio em nossos olhos para nos ver que somos pobres e necessitados e que sem Jesus a gente pode fazer nada e ver quem Deus é, que Ele é magnificado, aleluia, magnificado, magnífico, maravilhoso, glorioso, engrandecido. Que Deus nos abençoe, que o sangue de Jesus esteja sobre os umbrais das portas de vocês, nas entradas e saídas. Que Deus nos guarde de toda obra maligna. Que o Senhor nos guarde de nós mesmos. Que nós, quando nós passamos, porque nós não ficamos nas tribulações, Deus seja magnificado através da nossa boca, das nossas atitudes. Um beijo grande. Deus abençoe. Até a próxima.